Primeiro de todos, quantos tipos de preconceito existem? Eu acho que existem uns 3.149 tipos. Unicamp, Estevam de Oliveira Fernandes, nós procuramos uma pesquisa sobre, afinal, qual é a origem dos preconceitos. Entre os muitos preconceitos, selecionamos alguns, porque o livro tinha que terminar em 400 páginas. Senão, dava para fazer uma coleção da Barça. Então, Se eu fosse falar deliberadamente aqui... Boa noite, Pen. Tudo bom? Se eu fosse falar deliberadamente sobre da onde surgiu o preconceito, eu acredito que seja só um aspecto de racionalização humana. O que eu quero dizer com isso? É tipo, o poder da gente raciocinar leva ao poder da gente ter cenários possíveis na nossa mente. E muitas vezes esses cenários são para prevenir a gente de um possível problema. Então, quando a gente cria um conceito, é menos sobre querer atacar o outro indivíduo e mais sobre se sentir ameaçado quanto àquele indivíduo que está presente, fazendo com que a gente reaja a isso, seja através de ódio, seja através de medo, seja através de qualquer coisa. Então essa manifestação da nossa consciência e os cenários possíveis com os quais a gente pode lidar é o que gera o preconceito. Porque a gente tem a ideia, por exemplo, de que tal pessoa vestida de tal maneira é suspeito. Porque a maior parte das coisas que acontecem envolvem pessoas vestidas dessa maneira. Portanto, ao avistar essa pessoa 9 horas da noite numa rua estreita, eu vou sair correndo. O exemplo mais clássico que não ofende ninguém. 2 caras numa moto. Temos conhecimento padrão de que 2 caras numa moto significa uma possível ameaça a nós. A nossa integridade, a nosso bolso, a nosso celular e às vezes a nossa vida. Então, quando se deparar com 2 caras numa moto, seu coração vai acelerar. Entende? É esse tipo de coisa. Agora, o que o preconceito se tornou a partir disso é que se torna um grande problema social. Mas vamos ver o que o Leandro tem a dizer. Nós decidimos qual é o mais antigo, o mais estruturante, o melhor de todos para a gente entender o preconceito. É a misoginia, o preconceito com as mulheres. É o mais antigo? É o mais antigo, é o mais estruturado, é aquele que está nos livros sagrados, né? Que está na tradição, está no vocabulário. Mais do que o de raça, o de pele? Mais, porque já houve momentos em que não havia, por exemplo, comunidades onde não há distinção racial, como a japonesa. Mesmo assim, existem japoneses diferentes uns dos outros, mas em comunidades onde não existem grandes oscilações de fenótipo, existe misoginia. Exato, faz sentido. No coração da China tem misoginia. No coração da Mongólia, no coração dos povos indígenas tem misoginia. Então não depende só da pele, etc. É uma questão de gênero e que está lá, está fundante, está na Bíblia, está no Corão, está nos textos sagrados em geral. E aí nós somos influenciados por isso, né? E se tornou natural. Tanto que hoje tem um debate, eu não quero dizer todas e todos, muito menos todas, porque todos já engloba. Quem decidiu que o masculino engloba? Um homem que escreveu a gramática, que domina a sociedade, e aí as pessoas ficam usando isso até hoje. Tratamos também de racismo, muito importante para o Brasil, tratamos também de LGBTQ-fobia, tratamos também de preconceitos de corpo, especialmente gordofobia, mas também de capacitismo, e tratamos, por fim, de xenofobia. Escolhemos estes. Tem muitos outros. Por exemplo, quais outros poderiam... Nós não tratamos de um riquíssimo, que é o preconceito linguístico, ou seja, eu uso meu conhecimento de gramática para te humilhar. Entendi. Então, para rebaixar o outro. Cara, pior que isso não é tão raro quanto parece. Tem pessoas que realmente vão utilizar de palavras difíceis para confundir pessoas que eles têm plena ciência de que não vão entender. Eu faço sem querer. O fato de que quando eu quero falar sério, eu não consigo falar sério de uma forma informal, de tipo, qual é Zé, tipo, é isso, não sei o quê. Não consigo falar desse jeito. Na hora que eu quero falar sério, minha cabeça já foi assim, ok, a gente precisa falar de uma forma que dê para entender claramente aquilo que eu estou dizendo sem a ideia de que
vão desviar. Entendeu? Então eu não posso falar errado. Boa noite, Alex, tudo bom? Então eu não posso falar de uma forma esquisita, uma forma que leve ao corte, uma forma que leve a alguma coisa que seja não compreendida corretamente. Então eu tenho que falar da forma mais didática possível. E é automático. Mas tem momentos onde você tem que ver com quem você está falando e aonde você está falando para você entender melhor como falar. Ou rebaixar o outro. Então, eu vou dizer que você, ao dizer menos, você é inferior, porque eu parti de um pressuposto gramatical que vai dizer que quem diz menos é culto e educado, quem diz menos é... Quando essa pessoa pode ter uma sabedoria, uma história de vida, uma bagagem cultural que... Uma coisa é discutir, que é muito bom discutir gramática histórica e principalmente discutir linguística. Mas a outra coisa é usar o conhecimento, seja ele qual for, qualquer tipo. Isso aqui, esse negócio... Boa noite, Jorge, tudo bom? Veja a ideia, assim... Como é que eu posso colocar isso para vocês? Mesmo uma pessoa sem escolaridade nenhuma, analfabeto, pode dizer a mesma coisa que um grande filósofo renomado. Sabe, nós temos amor fati, por exemplo, que é do latim para amor ao destino. A ideia de que você abraça seu destino independente de qual ele seja. Você abraça seu passado independente de como ele foi, porque ele te levou a quem você é hoje. E as decisões futuras, as coisas vão acontecer, boas ou ruins, vão levar a quem você é, ou quem você vai se tornar. Só que um cara sem escolaridade nenhuma, ele vira e fala pra você, pra trás nem pra pegar impulso. E, de certa forma, ele quer dizer a mesma coisa. Ele quer dizer, não se arrependa do seu passado, vá pra frente, seja em frente, mesmo que aconteça tudo, todo tipo de coisa, não fica parado, continue indo pra frente. Aceite o fracasso, aceite o sucesso da mesma forma. Então, o cara, sem noção nenhuma do que ele está dizendo, ele pode entregar o mesmo conhecimento de quem sabe demais o que está dizendo. A questão é a experiência de vida e como a pessoa lida com isso. Tipo de conhecimento para estabelecer hierarquias. Faz sentido. Ou seja, isto é o preconceito. E aí eu vou associar quem diz coisas erradas, pertence a um grupo social, provavelmente tem uma identidade étnica e assim por diante. Então, isto é, por exemplo, o preconceito linguístico, que é riquíssimo para a gente debater, mas apenas os livros têm que terminar em algum momento. Mas vamos falar então de misoginia. Então ela surge então desde a época do Homem das Cavernas, já tinha esse tipo de... Ele já subjugava a mulher e ela... Como que é? É por causa da força, você acha, que começa tudo isso? Nós temos um debate sobre a pré-história, inclusive o livro traz esse debate, porque antigamente a gente falava assim, que dominou o matriarcado antes da história. É difícil definir isso, porque não temos documentos escritos, mas com certeza a partir do início da história, nós temos discursos, práticas, violências, símbolos sobre o feminino. Quer dizer, como é que os egípcios comemoram uma vitória? Com um imenso símbolo fálico, que é um obelisco. Exato. Não, você não vai colocar uma vagina para comemorar. Acharam nas cavernas desenho de pênis, né? Exatamente. Então você simboliza a vitória. É o Neandertal da piroca, né? Já tinha. E aí você vai usar essas expressões, né? Não chore como uma mulherzinha, lute como um homem, seja homem. Associando decisão, força, energia com o masculino. Verdade. Né? Por isso que hoje fraqueza ao feminino. Né? São fatos assim que acontecem na linguagem. É triste. Como é que você chama um homem sexualmente ativo comparado aos animais? Ele é o garanhão. Garanhão, ele é tigrão, ele é galo, animais que nós vemos como positivos. Na mesma chave semântica, na mesma chave de ideia. Como é que você chama as mulheres? Vaca, piranha, galinha. Animais negativos. Ou seja, a mulher fazendo a mesma coisa que o homem, ela é negativa. Rafael Rubli. Os rapazes, você sabe, desde o ensino médio, antes ainda, eles têm que ter pode vir de PS. comido todas, mesmo que nunca tenham feito isso. Segunda-feira ele tem que dizer, fiquei com 5, né? Mentir até. Não, o 5 seria polegar, indicador. Exatamente. Mas ele tem que dizer isso. Agora, a menina que chega e diz... Quando era moleque, os caras contavam cada história que... Hoje eu vejo assim...
Eu sou de 70, né? Então a gente era muito mais ingênuo, cara. Nossa, eu bati punheta e pegou no teto. E eu falei, cara, como isso? foi até o teto? Eu me achava assim. Ele poderia estar numa casa de teto baixo também. Exatamente, o teto era muito baixo. E eu acreditava nessas coisas, o cara contava cada história. Porque cara. isso faz parte de uma narrativa no Só eu achei que desvirtuou a conversa um pouco. A gente estava falando sobre preconceito e de repente nós estamos falando sobre... a minha masculinidade depende da função do pênis, depende e até de escala de poder também, né? Exatamente. O que faz mal ao homem, se eu não posso demonstrar Ele sentimento, tentando eu não posso contornar a demonstrar situação para não fragilidade. falar sobre... Os homens são psiquicamente problemáticos, por exemplo, quase sempre com a questão da afetividade. Eu fui professor durante 41 anos, então os rapazes se encontram, eles dão um soquinho. O soquinho quer dizer, é uma forma de carinho, mas uma medição de masculina. É masculina, né? Não me confunda, né? Eu tô lhe dando um soco. As meninas se beijam mais. Eu não posso apertar Os sua rapazes se dão mão, soco. não posso se aproximar de você, não posso... Sei lá, eu não posso ter uma conversa do mesmo, nem chegar perto, triscar, porque senão vão desconfiar da pessoa e aí isso gera um estresse social, não sei o quê. Gente... Não tô dizendo que você tem que sentar no colo do seu amigo, mas... Pô, você não pode ter uma conversa natural com ele de uma relação de amizade que... Entende? É tudo muito frágil. Você não pode fazer uma coisa... comeu banana, é ele. Toquinho, lá ele. E se xingam empurra, mutuamente, né? Os rapazes se insultam mutuamente e assim por diante. Existe uma questão Porque de gênero é necessário. Se elogiar, vão achar estranho. é muito estruturante, da língua, das metáforas que a gente usa, de um homem que chega aqui e fala, vai ser assim, assim. Esse é um líder. Esse é um líder. Uma mulher é metida, é seca, é arrogante, na mesma função. Um homem, quando demonstra os sentimentos, nossa, ele é sensível. Uma mulher, ela é desequilibrada. É desequilibrada, é fácil. Quando começou a surgir a psicanálise, Freud estudou com o Dr. Charcot em Paris, e ele caracterizava a histeria como doença feminina. É mesmo? O Dr. Charcot mesmo estudava quando era um nas homem, mulheres. É porque ele estava tendo uma... A histeria era considerada uma doença das mulheres. Então se estudava... Aí Freud começou sua carreira estudando histeria feminina com o Dr. Charcot. Então essas características da mulher... Muitos têm essa necessidade, Pois é. É recente, né? Coisa recente. Muito. O primeiro grande livro de Freud é de 1900. Nós estamos falando do fim do século XIX e início do XX. E toda a nossa história, ela é... Muitos têm essa necessidade. Estranho, ali tá lendo, mas aqui no chat não apareceu. Tomada por essas questões, quer dizer... Até mulher não sabe dirigir. Mulher não sabe dirigir. Sendo que o seguro para a mulher é muito mais barato. Por quê? Porque os homens matam mais no trânsito. Exato. Então o seguro não é poético nem romântico. Não, ele é muito... Ele é mais barato porque as mulheres destroem tem mais menos. cuidado. Muitos têm essa necessidade. Então, nesse aspecto, os dados contrariam isso, né? A política, ela é um fato masculino, ela é muito difícil para mulheres. Nosso Supremo Tribunal tem poucas mulheres, para não falar que também tem poucos, ou no momento nenhum negro, e tudo isso significa que nós incorporamos essas coisas, incorporamos que é natural. Mas que por o masculino... nasce isso? Isso vem de uma necessidade do homem de controlar os mais fracos ou pela força? Como que começa isso? Tem inúmeras explicações. Você deve lembrar que durante muitos anos você lidou com uma pessoa muito mais forte que você, muito mais sábia e muito maior, chamada sua mãe. Exato. Então, desde a infância, você se sentiu diminuído por uma figura que lhe alimentava, protegia, sabia as coisas e ao mesmo tempo era mais forte. Sim, protegia. Que você. Né? Então, primeiro eu posso buscar raiz aí. Posso buscar raiz em uma prática de um grupo. Mas isso geraria um respeito, um amor e um entendimento? Você acha que isso... Se a psicologia fosse sempre causa e efeito. Mas não é, né? Ela não é. Isso gera uma necessidade de superar, uma necessidade de fazer. Eu posso pegar por aí, posso pegar pela tradição histórica. Se eu aprendi que Deus primeiro criou o homem e pensou no homem autônomo e diz no Gênesis, vamos fazer para ele uma auxiliar, uma
companheira, o homem feito do barro e a mulher feita de uma costela, sozinho, né? que ele se sentia sozinho, significa o quê? Que eu vou pensar que a mulher é um plano B. Afinal, o primeiro recall da criação é a criação da mulher. Deus criou tudo, viu que era bom, descansou, e aí disse, ih, tá faltando uma coisa. Foi um recall. Exato. O recall. Nossa, E aí o primeiro recall é a criação de uma mulher. A partir da costela. E a praga dada para Eva depois do pecado é parir os filhos na dor. O que é a característica feminina, que é a maternidade, vira uma praga. Você vai parir os filhos na dor. E o homem vai ganhar o pão com o suor do rosto, como se a mulher também não trabalhasse. Verdade. Mulher e homem trabalham, mas o castigo é masculino. Só mulher gera filhos. E esta é uma questão. Verdade. E é tão forte esse preconceito, né? Tão forte, Rogério, que ele atinge outros. Por que as pessoas são muito preconceituosas com gays femininos? Porque eles abriram mão da masculinidade. Quando o gay é masculino, é estilo Rock Hudson. Né? Aí tem... É verdade, tem um preconceito maior quando ele é mais feminino, verdade. Se um homem quer andar com mulher, se ele quer se vestir como mulher, isto é muito pior do que se ele for, por exemplo, um gay, mas não masculino. Castigo masculino. Não der, vamos abrir aspas, pinta de mulher, porque o defeito é ser mulher. O defeito é ser mulher. Mas isso é no nível inconsciente ou consciente? Eu acho que existem as duas coisas. Eu acho que é muito difícil, por exemplo, as pessoas que foram criadas nessa cultura entenderem, por exemplo, que quando uma mulher é assediada, vem aquela explicação, mas ela provocou. Ela está com... Como se Minissai estuprasse. Ou seja, eu sou homem. A minha função é pegar as que se oferecem, tentar seduzir as que não se oferecem. E se você tiver fácil, o problema é seu. Absurdo que é das mulheres usarem burca Exatamente. em outra cultura. E essas questões são questões complexas. O que eu estou dizendo é que é um jogo muito amplo. Para usar uma metáfora que é boa para a gente entender, um peixe nunca sabe o que é água. Porque ele está envolto. Ele está envolto, ele não conhece outro ambiente. Se ele conhecer outro ambiente, ele morre. A cultura é um pouco isso. Eu naturalizo a cultura, é a minha água. Então eu nasci aprendendo que se eu, Leandro, dou aula para 35 mulheres e senta um rapaz no meio, eu vou dizer, alunos... Eu nasci com isso. Isso é natural. Assim manda a gramática. O masculino determina. Qualquer teólogo vai lhe dizer: Deus não tem sexo, é óbvio. Deus não tem gênero. É Deus. Mas é o Deus. Né? O pai. É sempre, sempre de gênero. É sempre gênero. Então, eu vou me e o Espírito Santo. O Espírito Santo é mesmo. Ou seja, Deus se torna masculino. Nas imagens é um homem de barba branca com um filho. E com uma pomba do gênero masculino, porque é o Espírito Santo. Exato. O Espírito Santo. Então, tudo isso vai tornar essa água, a cultura. Bom, eu acho que essa conversa foi para muitos lados, mas que realmente a fonte seria misoginia. E é estranho isso, velho, porque realmente existem leis e bases que meio que amaldiçoam a mulher. É difícil.